Vamos ler capítulo 5, versículo 1 de Gálatas. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos baixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separado estais de Cristo, vós, os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Porque em Jesus Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por caridade. Corrieis bem, quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis. Mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmãos, não prego, se prego ainda a circuncisão, porque sou, pois, perseguido, logo o escândalo da cruz está aniquilado. Eu quereria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis, então, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pela caridade. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede e não vos consumais também uns aos outros. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Estava escolhendo esse capítulo para compartilhar com os irmãos, porque ele fala de duas coisas que nós podemos ter como duas guerras que foram feitas contra a igreja. E nós temos aqui, então, um lado a lei, e por outro lado nós temos também a carne e as paixões da carne. Essas duas, nós podemos chamar assim, logicamente, houveram muito mais coisas que perturbaram, coisas muito sutis que atacaram a igreja, toda a sua
existência aqui na Terra, depois de Pentecostes, logicamente. Mas essas duas coisas têm realmente puxado assim tudo aquilo que tem acontecido na igreja por todos esses séculos. E nós vemos esse versículo 1: estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Então, há para o cristão uma liberdade, mas é aquela única liberdade, aquela que Cristo fez, a que Cristo libertou. Portanto, de maneira nenhuma nós temos aqui a autorização para pecar ou qualquer coisa assim. Mas, para iniciar esse pensamento, nós podemos ler em Atos capítulo 15, Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Quando a igreja iniciou aqui seu curso aqui nesse mundo, a graça de Deus foi então estendida aos gentios, e isso trouxe algo já no início, um problema muito grave. E a primeira guerra, por assim dizer, foi aí. Essa guerra teve duas batalhas principais. E nesses versículos é interessante, nós notamos o capítulo 15, versículo 1 ao 5. Então, alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se vos não circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis ser salvos. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. E eles, sendo acompanhados pela igreja, passaram pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios, e davam grande alegria a todos os irmãos. E quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos. E eles anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. Alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham crido, se levantaram dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Então, a primeira batalha foi para salvação dos gentios. Se não vos circuncidardes, não podereis ser salvos. Essa primeira batalha que nós encontramos. Depois nós vemos no versículo 5, essa segunda batalha. No final do versículo, era mister circuncidar-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Quer dizer, primeiro, para se salvar, eles tinham que se circuncidar, tinham que se submeter a um regime da lei. E depois de salvos, eles têm que guardar a lei. Duas batalhas muito fortes. E graças a Deus que os apóstolos, por autoridade divina que foi conferida a eles defenderam a verdade. E a verdade se manteve. E nós vamos dizer assim, houve uma vitória da graça de Deus. Escreveram aquela carta que todos conhecem e tudo mais. Mas aí nós vemos que essa obrigação da lei era algo muito terrível. E em todo esse capítulo, voltando em Gálatas 5, nós vemos que o primeiro ponto que o apóstolo diz aqui, versículo 2, eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará.
E no versículo 3, que quem se deixar é obrigado a guardar toda a lei. Então, algo muito terrível, porque ao obedecer esse princípio de legalismo, Cristo de nada vos aproveitará. Nós às vezes lemos as Escrituras e não prestamos muita atenção nas palavras, mas imagine Cristo não aproveitar nada. Imagine cada um de nós aqui, se Cristo não aproveitar nada. E olha, que realmente Ele não aproveita nada, se a justiça depender da obra de cada um. Se depender de seguirmos leis. Em Gálatas, aqui nós temos muita referência à lei de Moisés, mas eu também queria fazer uma aplicação a isso, a qualquer lei. Regras que nós colocamos para nós mesmos. E a outra grande guerra que houve foi, então, o que depois, posteriormente, foi chamada antinomianismo. É uma palavra não muito conhecida, mas o apóstolo Paulo mesmo foi, na verdade, considerado por alguns como um antinomiano, porque essa palavra significa que, ou melhor, essa doutrina, ela ensina que as obras não têm valor nenhum, que não se deve fazer obras. Que essa doutrina, o desenvolvimento dessa doutrina chegou a ser o que nós chamamos de libertinagem, o que nós chamamos de deixar a carne a sua vontade, mas usando como desculpa disso a graça de Deus. E isso não tem necessidade de dizer a nenhum de vocês cristãos, porque realmente o pecado não é aceitável diante de Deus. E nem é propósito do cristão viver em pecado, é muito longe disso. Mas essa guerra realmente também teve uma repercussão muito grande. E logo no início da igreja nós temos isso, por isso que eu escolhi esse capítulo, porque ele fala uma parte da lei, depois ele fala da carne, das suas paixões. Então, nós temos aqui, ele dizendo que um pouco de fermento, no versículo 9, um pouco de fermento leveda toda a massa. O fermento em Gálatas é legalismo. Agora, o fermento em 1 Coríntios 5 é imoralidade. Então é interessante como as duas palavras são usadas da mesma forma. Em 1 Coríntios, quanto à carne, quanto à prostituição, a lascívia e tudo mais, que um pouco de fermento ali em Coríntios estava prestes a levedar toda a massa, se não houvesse um julgamento disso. Então o pecado é algo que Deus não admite na sua presença. E na igreja também não é aceito. E em nossas vidas também não deveria ser de maneira nenhuma aceitável. Mas essa mesma palavra, um pouco de fermento leveda toda a massa, ela serve para as paixões da carne, no seu sentido de depravação moral, e ela serve também para legalismo, é a mesma palavra. Um pouco de uma coisa ou de outra leveda toda a massa. E repito, Cristo de nada vos aproveitará. Mas então nós temos que aqui em Gálatas algo muito precioso, porque os assuntos aqui nesse capítulo, eles são um pouco cortados. E é interessante nós notarmos isso. No versículo 5, antes, o final do versículo 4, da graça tendes caído. Algo muito terrível. Cair da graça é não ter esperança em nada mais. Porque se não é graça, não é nada mais.
E cair da graça é algo terrível. E no que se refere a isso? Ao Evangelho sendo pregado sobre outra base que não seja a graça de Deus. Então, se eles pregassem outro Evangelho, tinham caído da graça, esse Evangelho não serve para nada. Se o Evangelho de Deus, o Evangelho da glória, o Evangelho da graça, não for pregado segundo o que ele é, na verdade, o favor de Deus ao homem pecador, pela obra de Cristo, de nada vale esse Evangelho. Se ele exige algo do homem, seria melhor você não pregar o Evangelho, você pregar uma lei. Mas não o Evangelho de Cristo, não é o Evangelho de Cristo. O que não fala de salvação por graça. E daí no versículo 5, ele fala, porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Porque nós, pelo Espírito da fé, há esse elemento que se chama fé, para que tudo aquilo que Deus fez seja imputado a nós. Esse elemento se chama fé. Aqui nós nos apossamos de algo que Deus fez. E não fez em nós, Ele fez em si, no seu Filho. E Ele fez tudo o que precisava ser feito. E esse elemento, a fé, nos faz tomar posse de tudo isso. Sem fazer nada. Simplesmente pela fé. Deus imputa a nós tudo aquilo que Ele fez pelo simples fato de nós termos fé. Então aqui ele fala, porque nós pelo Espírito, não de lei, não de obras, não de fazer, mas pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Esse versículo deve ser lido com muita atenção, porque ele fala que nós aguardamos a esperança da justiça. A esperança não é aqui de ser justificados. Aqui não está dizendo que nós temos esperança de uma justiça que deve ser cumprida. Não significa isso. Ele está dizendo que nós aguardamos uma esperança. Ora, nós não aguardamos a justiça. A justiça de Deus é a obra de Cristo. Cristo é a justiça de Deus. A obra que Ele realizou satisfez perfeitamente a Deus. E essa obra de justiça está feita. O cristão, mesmo Paulo diz em outras palavras, em outra passagem, que o cristão, ele é a justiça de Deus em Cristo Jesus. Então, nós não temos esperança da justiça. A justiça já é. Ela é agora mesmo. Então, o que diz aqui? Que nós estamos aguardando algo. A justiça já está cumprida. Já somos justiça em Cristo, não temos que aguardar. Mas ele diz, aguardamos a esperança da justiça. O que é aguardando? Que esperança da justiça? Cristo é a justiça. E Ele obteve já o prêmio da justiça. O que é a esperança, então? Que já se cumpriu para Ele e para nós ainda não. É a glória. Hebreus, capítulo 12, esperança. Vamos ler esse versículo. É interessante. Ao meditar nisso, me veio esse versículo à mente, Hebreus 12. Capítulo 12, versículo 2.
Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando afrontas, e assentou-se à destra do trono de Deus. O gozo que lhe estava proposto, e assentou-se à destra de Deus. A esperança para ele, ainda que era diferente, porque ele já tinha a glória antes, mas não como homem. E agora ele, por andar aqui e tendo esse gozo que estava proposto a ele, essa glória. E é lógico, isso envolve os muitos filhos na glória e tudo mais, mas vendo essa esperança da justiça, ele suportou a cruz. E ele já entrou nesse lugar, nessa glória. E ele está lá, e é um homem já lá. Nós temos certeza que o homem tem essa glória, porque Cristo está lá. Então, para nós, a esperança, irmãos, é a glória. O que nós esperamos ainda não é a justiça, ela já está cumprida, já é feita. Nós somos justiça, repito. Mas a glória nós esperamos, como fruto da justiça, como paga, um salário da justiça é a glória. E isso é o que nós temos, com certeza, mas ainda de fato, não preciso dizer, não estamos lá. Estamos aqui, nesse mundo, hoje muito contentes de vermos uns aos outros, mas quantos problemas, quantas dificuldades, quanto pecado. Mas nós temos uma glória, uma esperança de estar nesse lugar onde Cristo já está. Ele lá é a nossa segurança. Ele lá é a certeza que nós temos e que nós também iremos para esse lugar. Então aqui nós temos essa palavra muito preciosa. Aguardamos a esperança da justiça. E ligado a isso, então, às vezes, quero confessar algo que, às vezes, ao ministrar ou falar com a pouca capacidade que nós temos, às vezes nós podemos deixar a impressão de que nós deixamos o homem sem nenhuma responsabilidade aqui nesse mundo. E de fato, quanto aos seus pecados, ele já não as tem mais. Mas eu falei de antinomianismo, é justamente isso, é algo que, olha, não importa, não façam boas obras não. Assim ensinavam. Não façam boas obras, não, você não tem que fazer nada, a graça cobriu tudo, vocês podem viver à vontade. E terrível depravação moral e tudo que se vê no mundo. Mas eu queria insistir, irmãos, ao falarmos de graça, nós não estamos falando disso. Ao falarmos de graça, nós estamos falando algo muito além de qualquer coisa que se possa pensar de autorização para pecado, ou não dar importância a pecado, ou importância às nossas fraquezas, que às vezes nós mimamos, né? Muitas nossas fraquezas, achamos, é fraqueza mesmo, então... Não, isso é uma coisa à parte, isso é uma coisa da carne. Realmente não tem nenhum lugar, o Espírito Santo não convive com isso, né? Prazerosamente, ele habita em nós e não nos deixa por causa dessas coisas, mas ele está em julgamento em nós com essas coisas. Então, de maneira nenhuma, ao falarmos desse assunto, devemos criar esse preconceito de que, olha, estamos falando que é graça só e não há o que fazer, não há o que pensar, não temos que cuidar de nada. Não, é muito longe desse pensamento. Eu estive pensando nesse tema, pensando em Cristo mesmo. Ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Na sua natureza,
Cristo, na sua natureza, não tinha o que nós temos. Que esse pecado que puxa, que quer nos levar para baixo, que quer nos fazer pecar. Não, ele não tinha isso realmente. Mas ele andou em obediência. E conforme nós lemos lá em Hebreus, havia algo diante dele que o fazia suportar a tudo por causa dessa coisa tão preciosa. A glória. Não a glória para ele, como se fosse um egoísta, digo com respeito, mas a glória para o homem, porque para ele já tinha. O Filho eterno de Deus. A glória para ele já tinha. Mas a glória para o homem era algo a conquistar e que ele, então, suportou tudo. E foi obediente por causa dessa glória ao homem. E eu estive pensando, nós damos valor a essa glória que nós esperamos? Estamos esperando, repito. O que estamos esperando? A justiça? Não, esperando a glória. E nós damos valor a essa glória que nós esperamos? Porque aí é o ponto. Qual o valor? Que avaliação eu faço dessa glória? Porque isso certamente vai mudar a minha conduta aqui. Isso certamente vai nortear, como nós chamamos, vai dirigir a nossa conduta aqui. Há um objetivo. E eu tenho uma esperança que está lá e o meu andar aqui não pode ser contradizente com aquilo que eu espero. Então, muito daquilo que nós desculpamos de nossas fraquezas e mesmo de pecados é consequência do valor que nós não damos a essa glória. Será que eu estou com o meu coração cheio dessa glória que eu espero tanto? Eu estive pensando num exemplo no Antigo Testamento, Números. Estão falando que eu vou ficar avô, e acho que é mesmo porque eu não guardo mais. É Números 27, tenho que marcar tudo. É Números capítulo 27, versículo 1 ao 7. Acho que todos são bem familiarizados com essa passagem, mas vamos ler uns trechos. E chegaram as filhas de Zelofade, filho de Efer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. E estes são os nomes de suas filhas: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirzá. E puseram-se diante de Moisés e diante de Eleazar, o sacerdote, e diante dos príncipes e de toda a congregação, à porta da tenda da congregação, dizendo: Nosso pai morreu no deserto e não estava entre a congregação dos que se congregaram contra o Senhor, na congregação de Coré, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Por que se tiraria o nome de nosso pai do meio da sua família, porquanto não teve filhos? Dá-nos possessão entre os filhos, entre os irmãos de nosso pai. E Moisés levou a sua causa perante o Senhor. É muito interessante essa passagem, porque mostra que essas filhas tinham uma esperança e que elas não suportavam a ideia de não possuir o que elas queriam. Elas tinham uma esperança certa, era delas, Deus tinha dado. Como que por algum fator que elas não tinham domínio, elas perderiam isso? É o valor de se dar aquilo que nós esperamos. O valor que se dá aquilo que nós esperamos. Isso afeta a nossa conduta. Porque
vamos ler mais à frente um pouquinho, em Números 36, também do versículo 1 ao 12. E chegaram os cabeças dos pais da geração dos filhos de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, das famílias dos filhos de José, e falaram diante de Moisés e diante dos maiorais, cabeça dos pais dos filhos de Israel. E disseram: o Senhor mandou dar esta terra ao meu senhor por sorte, em herança aos filhos de Israel, e o meu senhor foi ordenado pelo Senhor que a herança do nosso irmão Zelofade se desse às suas filhas. E casando-se elas com algum dos filhos de outras tribos dos filhos de Israel, então a sua herança seria diminuída da herança de nossos pais, e acrescentada à herança da tribo de quem forem. Assim se tiraria da nossa sorte, assim se tiraria da sorte da nossa herança. Vindo, porém, o ano do jubileu dos filhos de Israel, a sua herança se acrescentaria à herança da tribo daqueles com quem se casarem. Assim, a sua herança seria tirada da tribo de nossos pais. Então Moisés deu ordem aos filhos de Israel, segundo o mandado do Senhor, dizendo: a tribo dos filhos de José fala bem. Esta é a palavra que o Senhor mandou acerca das filhas de Zelofade, dizendo: sejam por mulheres a quem bem parecer aos seus olhos, contanto que se casem na família da tribo de seu pai. Assim, a herança dos filhos de Israel não passará de tribo em tribo, pois os filhos de Israel se chegarão cada um à herança da tribo de seus pais. E qualquer filha que herdar alguma herança das tribos dos filhos de Israel se casará com alguém da geração da tribo de seu pai, para que os filhos de Israel possuam cada um a herança de seus pais. Assim, a herança não passará de uma tribo a outra, pois as tribos dos filhos de Israel se chegarão cada um à sua herança. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram as filhas de Zelofade. Pois Macra, Tirzá e Ogla e Milca e Noa, filhas de Zelofade, se casaram com os filhos de seus tios. Das famílias dos de Manassés, filho de José, elas foram mulheres. Assim, a sua herança ficou à tribo da família de seu pai. É fácil obedecer. A prova, elas pediram algo, eu quero aquilo que é meu lá. Aí tem. Depois vem a prova. Mas tem que ser assim. Que importa? Elas se casaram dentro da sua tribo. Por quê? Porque o valor que ela dava para aquela glória futura, aquela esperança, era verdadeira. Tem você, tenho eu visto essa glória, essa esperança verdadeira? Para mim, a prova está aí. Grande benefício há em obediência. Mas a obediência decorre daquilo que nós damos valor. A obediência não nos faz alcançar algo. A obediência é fruto disso. Nós não vamos ter tempo para falar sobre... Eu estava pensando em falar do fruto do Espírito, que nós vemos em seguida, Gálatas. Nosso tempo um pouco curto, mas, de fato, o fruto do Espírito é amor, obediência e tudo mais. É fruto porque o Espírito Santo habita em nós para nos dar esse... Ele nos deu ao compreender, entender que há uma glória nos esperando. A consequência disso é obediência.
E a consequência da obediência é gozo, paz, porque elas obtiveram o que elas quiseram. Nós sabemos que nossos jovens, irmãos, irmãs, passam por esse problema de casamento, de quererem e tudo, mas contemplem essa glória. É isso que vocês têm esperança, realmente. Valorizem essa glória e obedeçam, em consequência dessa glória que nos espera. Deus nos ama. Eu notei nesse capítulo 5 de Gálatas que há 4 vezes que ele fala de amor aqui. E a última vez, no versículo 22, é fruto do Espírito. E é interessante nós pensarmos que tudo que Deus fez, a fonte de energia e ação de Deus foi amor. Porque João declara: Deus é amor. É claro que para Ele, na criação, manifestar o seu amor, Ele começou com luz. Haja luz. Sem luz não há amor. Então, amor é algo que procede de Deus. E o Filho nos ama, o Pai nos ama, o fruto do Espírito é amor. E tudo isso nós temos por graça. Deus mesmo fez por sua própria graça soberana, manifestando algo e nos deu algo, e nós não devemos abrir mão por nada disso que Ele nos deu, a sua graça. E de maneira nenhuma usar ou abusar a graça de Deus. Isso não é doutrina cristã, mas nem tampouco nos submetermos à regra para alcançarmos, não. É obediência em decorrência daquilo que nós temos como alvo diante de nós. Cristo já está nessa glória, e nós ali iremos. Que o Senhor nos ajude a darmos o valor devido a essa glória que nós temos, essa esperança dessa glória. Podemos dar graças.